e 11 minutos. Pode chamar o nosso convidado que já está conectado conosco aqui, já com imagem na tela, para quem está acompanhando o programa com imagem aí no YouTube e no Face, o prefeito de Pedras Grandes já está conosco aí, seu Newton Carlos. Está conosco já na ponta da linha, como diriam os mais antigos, o prefeito de Pedras Grandes, Aguinaldo Felipe, que não está feliz com a Defesa Civil. A chuvarada veio, levou muita coisa, destruiu muitas cidades e aquele apoio que foi propagado aí em toda a imprensa, nas redes sociais, ao que parece tá difícil de vir. É isso mesmo, prefeito? Bom dia. Bom dia, Niltinho. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo programa Hora Hiper. Olha, realmente é uma burocracia gigantesca a ser suplantada para acessar, então, nesses momentos de muita crise, em que a administração pública precisa agir com muita rapidez, esses kits de defesa da ponte de defesa, esses kits de transposição da Defesa Civil e também acessar os recursos emergenciais, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Eu acho isso uma desgraça, isso, na verdade, porque a imprensa noticia de forma muito abertamente tudo aquilo que está acontecendo, a própria população hoje pelas mídias sociais mostrando, então, tudo aquilo que está acontecendo, e nós, os gestores, na hora de encaminhar essas informações para a Defesa Civil, o fazemos através de um aplicativo da própria Defesa Civil, que georreferencia o local, por exemplo, para citar um exemplo lá de uma ponte baixa, de qualquer evento, de forma georreferenciada, com data e com hora, entende? Para poder, então, dar mais credibilidade àquela informação passada. Mas o nível de documentos e as exigências, vamos dizer assim, colocadas para os prefeitos, de documentos a serem encaminhados, é tão absurda que nós temos ainda do primeiro e do segundo evento coisas ainda pendentes da Defesa Civil. Do primeiro para o segundo, quer dizer, não chegou nem do primeiro, já teve o segundo e ainda vai longe. Ô Aguinaldo, e vocês têm tido ao menos retorno, acompanhamento? Tem alguém que dá esse suporte para vocês com essa orientação ou está difícil esse contato também? Ô, Rafael, eu agora recentemente estive aí no nosso comitê da crise, né, conversando com o pessoal, e assim quero ressaltar aqui sempre o empenho do Anderson, da Defesa Civil, da nossa equipe, do nosso comitê da Bacia, mas isso não é suficiente. Falei com o Davi, o nosso secretário de Estado da Defesa Civil, para que aqueles kits que nós temos lá, que aí não são exatamente aqueles kits prontos, mas aquelas vigas que a gente tem lá na Defesa Civil, empilhada atrás do prédio da Defesa Civil, dali próximo a Ivo Silveira, próximo ao Angelone de Campinas, em Florianópolis, ali em São José, que seja imediatamente liberado aos prefeitos. Imediatamente, nós temos gente doente, ilhada, né? E isso vem, claro, fica a cargo da prefeitura, porque o cidadão, como digo sempre, e o governo do Moisés foi um governo espetacular por conta de que olhou para o cidadão através do prefeito, do gestor municipal, que é quem se comunica diretamente com essas demandas da população, mas que libere isso imediatamente. Você tem que mandar a certidão de óbito da tua tataravó, entende, para a Defesa Civil, para o governo do Estado, para comprovar que aquela determinada ponte molhada foi levada pelas águas, né? Olha, isso me revolta, entende? Porque nós aqui que estamos na base, que recebemos a demanda, que somos sensíveis aos problemas apresentados pela população, queremos resolver imediatamente. E aí, quando você vai lá na Defesa Civil e você vê uma montanha de aço, né, de vigas de aço lá estocada, e essa dificuldade toda que nós temos, de acessar esse material, olha, eu fico indignado. Eu imagino eu aqui, se não tivesse conseguido 400 toneladas de aço da Ponte Hercílio Luz, que hoje estou usando, né, aqueles tubulões, aquelas vigas. Eu mesmo estou usando com a minha equipe aqui, metalmecânica, da nossa Secretaria de Infraestrutura, para fazer essas pontes. Nós estamos fazendo, né, já estamos indo para a quarta ponte. Né? Se não tivesse isso, estaria aí tendo que comprar eucalipto, fazer pontes atrasadas, arcaicas, né, que tenho certeza o próximo evento estaria levando ela novamente. Então, isso me deixa indignado. Aguinaldo, sobre essa questão
da Defesa Civil, é algo que eu até falei com o prefeito Clay. Eu não sei se tu estás ainda em exercício como presidente da Murel. Sim. Até o final do ano, é isso? Até dia 10 de janeiro. Até dia 10 de janeiro, um dia depois do meu aniversário. Não esquece de mandar um vinho Goethe aí pra mim. Aguinaldo, essa questão da Defesa Civil, eu penso que os prefeitos aqui da Murel pensam muito no pós, né? Não tem o tema não é tratado de forma regional, inclusive nessas demandas, né? Porque um prefeito solicitando é uma coisa, a necessidade de Tubarão não é a mesma necessidade de Pedras Grandes, que não é a mesma necessidade de Braço do Norte, e cada um vai brigando por si. Enquanto nós sabemos, até que, coincidentemente, eu tô com a capa do jornal Diário do Sul. Nós sabemos que quando a chuva cai em Pedras Grandes, ela cai também em Tubarão, cai em São Martinho, ela cai em todos os municípios. Não passou da hora do tema ser regionalizado não só no pós-desastre, mas também no antes do desastre, porque na semana da chuvarada, na segunda-feira, a Defesa Civil de Santa Catarina já havia alertado que viria muita água, muito similar ao que havia acontecido em maio. E agora no pós vocês estão com essa dificuldade, porque às vezes um secretário não dá bola para um prefeito de uma cidade de interior, sendo que se fosse pedido por um conjunto de prefeitos, ou até mesmo pela instituição Amurel, a coisa andaria mais rápido. Passou da hora da Defesa Civil ser tratada de forma regional? Niltinho, para te informar, nós já encaminhamos esse documento através da Murel há bastante tempo, né, em nome dos 18 municípios da Murel. Já foi encaminhado, tanto pedindo celeridade na liberação dessas vigas que nós temos de aço lá na Defesa Civil, quanto a liberação pontual, né, de recursos, porque tu falou que a chuva cai na região toda, beleza? Cai, mas o último evento agora nós tivemos grandes prejuízos em Pedras Grandes, mas grandes prejuízos em São Martinho, em Armazém e Gravatal. Então, os mesmos prejuízos, ela de alguma forma, nas encostas, ela veio de forma localizada. Não foi como o primeiro evento, que a chuva, então ela foi genérica. Embora naquele primeiro evento tenha trazido muito menos prejuízo para Pedras Grandes. Eu, como presidente da Murel, cheguei a abrir mão de alguns kits, né, da Defesa Civil por conta dessa burocracia aí, que é insuportável, né, mas também por entender que municípios como Orleans, municípios como Lauro Miller, municípios como Grã-Pará, principalmente, foram muito mais atingidas, porque a bomba d'água ela atingiu, então, lá na encosta, onde nasce, de forma muito mais agressiva aqueles determinados municípios, como aconteceu agora, né, com São Martinho, que tivemos 1 metro de água dentro da prefeitura, pela primeira vez alagou o centro da cidade, né, os prejuízos que tivemos em Armazém, que tivemos também em Gravatal. Então, a gente tem essa sensibilidade. Através da nossa equipe da Murel, nós encaminhamos um documento ao governo do Estado, à Defesa Civil, que pudesse não só os kits, Nilton, que pudesse liberar o recurso financeiro. O recurso financeiro, o governo do Estado tem recursos, contabiliza de forma, vamos dizer, mais superficial os prejuízos que tem São Martinho, que tem Gravatal e que tem Armazém, por exemplo, nesse momento, e libera o recurso, 1 milhão, 2, 3 milhões de reais, para que e livre, através do PIX, da transferência especial, para que o prefeito possa fazer a gestão. Tem alguns pontos, Nilton, que em vez de nós colocarmos esse kit de transposição da Defesa Civil, nós podemos estar colocando aquelas aduelas, sabe, aquela macrodrenagem, né, que estou fazendo 2 aqui na rodovia da imigração italiana, que não demanda, inclusive, a construção da cabeceira, que é o que mais demora para que nós possamos desilhar essas pessoas. Né? Tudo isso foi colocado ali. Sem contar, claro, que nós estamos aí há muitos anos, né, com todo respeito ao trabalho do Comitê da Bacia, com todo respeito a todo mundo que discute a questão das cheias em Tubarão, mas faz mais de 20 anos que a gente vem dizendo que nós precisamos de um canal extravasor, que nós temos uma limitação dessa água que sai lá na Barra da Laguna, né, de 1.300, de 1.500 metros cúbicos por segundo,
né, dessa precipitação toda, dessa bacia que não é pequena, composta pela Serra do Rio do Rastro, composta pelo Corvo Branco e pela região que alimenta o Rio Capivari, que nós precisamos de uma alternativa e que nós possamos gerenciar a crise e não apenas o pânico das pessoas, porque onde tu não tem a vazão, obviamente, tu vai ter o alagamento das áreas baixas e aí a cidade mais prejudicada vai continuar sendo a Tubarão. E eu tenho apresentado há muito tempo, né, que nós utilizemos, né, então, o complexo lagunar, através ali da Maricota, depois do 29, que nós criemos um canal extravasor e que nós possamos monitorar e levar essa água e transformar o complexo lagunar numa grande piscina com comportas sendo colocadas de aço lá na antiga ponte da Cabeçuda, né, ali na BR-101, para que nós possamos reservar isso lá nesse complexo lagunar. Essa piscina está pronta, né? Se nós colocarmos metade dessa demanda que foi gerada no primeiro evento aqui, em torno de 600 milímetros de precipitação em 4 dias, como foi o caso, e que faz transbordar o Rio Tubarão, né? Eu acho que por um determinado momento a gente deixar esse líquido lá estocado e depois, à medida que a normalidade volta, que a maré baixa e que a gente tem a vazão, a gente vai liberando esse líquido, então, devagarinho. Olha, o Paulo Maluf, há muitos anos atrás, ensinou a gente lá em São Paulo como fazer isso quando criou os piscinões, né? Porque quando sobe o Rio Pinheiros, quando sobe lá o Rio Tietê, a planície de São Paulo não tem como vazar aquele líquido, ele fez o quê? Ele estocou isso em grandes piscinões. Faz muito tempo que a gente vem apresentando, né, isso como uma alternativa, Olhutinho, que pelo menos seja discutido aqui na nossa região, pela sociedade organizada, pelo Comitê da Bacia, pela Murel, enfim, pelos prefeitos aqui da nossa região. Mas são temas que não seguem para frente. Quando vem a crise, então a gente ainda enfrenta como barreira aquele que deve nos ajudar. O governo federal não mandou o que o governo federal aqui para nós, para nossa região, para atender esses momentos de dificuldade que os prefeitos passam aqui? Absolutamente nada, né? E manda para nós aqui um checklist, né, de problemas burocráticos que a gente ainda tem que encaminhar para lá para poder liberar uma porcaria de uma ponte, com perdão da palavra, né, um kit de transposição aí de 4, de 5 e de 6 metros e que vai desilhar essas pessoas. O senhor, a gente pode admitir aí que o prefeito de Pedras Grandes e o de Tubarão foram aqueles que mais defenderam aí a candidatura à reeleição do Moisés no pleito desse ano, né? Tanto é que os números mostraram, né? Em Pedras Grandes, o Moisés foi das poucas cidades que conseguiu vencer aí com quase 60%, em Tubarão, da mesma forma, com o prefeito Juarez. Esse tema, né, da Defesa Civil, vocês não conseguiram ligar direto? Ô, governador, estamos precisando disso aqui, olha aí, tá lá parado e a gente não está conseguindo encaminhamento. Sim, foi encaminhado ao governador Carlos Moisés esse último documento que fizemos agora em nome dos 18 prefeitos, né, com cópia para a Defesa Civil. Eu conversei ontem ainda, mandei uma mensagem para o secretário da Defesa Civil, Davi, né, pedindo celeridade, porque esses kits que nós temos lá, hoje estocados na Defesa Civil, baixaram lá a Defesa Civil uma normativa, então, dizendo que cada município teria direito a 15 kits entre 4 e 9 metros, né? Porque aqueles até 12 metros de comprimento, todos eles já foram distribuídos, né? Então, fizemos aqui um pedido de 15 kits para Pedras Grandes, né? Estamos lá numa fila, né? Porque, então, não fizemos uma força-tarefa lá na Defesa Civil, burocrática, força-tarefa burocrática para liberar, então, esse material, né? Vamos deixar lá, deixa estocado lá, as pessoas ilhadas e esses ferros, essas vigas que são muito importantes para nós, elas ficam estocadas lá em Florianópolis, na Defesa Civil, né? Então, nós encaminhamos com cópia para o governador, né, o pedido para que aquilo imediatamente seja liberado aos prefeitos, né, porque a enchente não assolou o estado de Santa Catarina inteiro. São questões pontuais, né, e
também encaminhamos o pedido para que recursos financeiros de forma emergencial, nós temos vários municípios como esse que citei, Gravatal, Armazém e São Martinho, que tem decretos de calamidade pública, de emergência, e com base nisso libera o recurso. Fizemos investimento de quase 7, 8 bilhões de reais em obras de infraestrutura em Santa Catarina e não conseguimos liberar 1 milhão, 2, 3, para que o prefeito possa fazer frente comprando aduelas, como falei, que não demanda cabeceira, né, e que possa imediatamente estar liberando o trânsito na sua cidade, infelizmente. Esse é o trabalho que o senhor vê. Eu até discuti uma das discussões mais ríspidas que eu tive aqui na Hiper, foi justamente com o deputado federal Daniel Freitas, que na hora do pega pra capar, do vamos ver, na hora que tá todo mundo sem saber o que fazer e não ter para onde correr, vem muita gente apresentando soluções, né, prefeito? E é o que acontece também no caso dos cidadãos que precisam, às vezes, tirar o seu dinheiro do FGTS para catástrofes como essa. É burocracia atrás de burocracia. Depende de 200 relatórios aí de prefeitura, defesa civil estadual, etc, etc, para o cara tirar um dinheiro que é seu. Então, quer dizer, é muita burocracia para tudo no momento de pânico, no momento de desgraça, no momento... e pior de tudo, né? Como o senhor tá falando aí, o material tá lá, parado. Lá parado ele não serve para nada. É dinheiro público que não tá servindo à população, prefeito. É complicado esse nosso país. O Niltinho, e outra coisa importante, são fundos, são reservas que a gente tem provisionadas exatamente para momentos como esse. Então o Estado, o governo federal, o governo do Estado tem dinheiro. Não adianta deputado hoje aí eleito por conta de que está lá do lado do presidente da República, no partido do presidente da República, fazendo arminha, entendesse? Né? E postando em fotos, visitando muito pouco os municípios, conhecendo muito pouco a demanda de cada município dessa região, né? Continua se elegendo. A população precisa prestar atenção também naquilo que está fazendo, né? Porque nós temos eleição de muita gente aí, né, que sequer aqui botou os pés. Nós elegemos em Santa Catarina um senador da República, né, que não conhece o estado de Santa Catarina. Nós elegemos um cara que não conhece Santa Catarina, que não conhece as demandas do estado de Santa Catarina. Né? Então é importante que a população ela reflita também a respeito, né, dessas situações aí. E eu espero, como presidente da Murel, como prefeito, de uma cidade que foi muito danificada, muito prejudicada por essas últimas cheias, que nós possamos cada vez mais caminhar para essa desburocratização. É muito negro trabalhando em Brasília, enfiado lá, não fazendo absolutamente nada. Eu digo sempre, tem muito funcionário público aí, né, e não é a maioria, é com certeza a minoria, mas ganhando muito que não justifica nem o café da tarde que toma. Né? E que está pouco preocupado, poderia fazer uma força-tarefa, poderia trabalhar 1 hora a mais, para poder, então, adiantar essa burocracia. Mas não adianta, não adianta. Né? Venceu ali o prazo, venceu o horário, toma o último café e vai embora, como se nada tivesse acontecendo. Como se o semelhante dele, o ser humano dele que está ilhado lá, não representasse absolutamente nada para ele. Então, nós temos um conjunto de problemas que precisa ser avaliado e para frente nós precisamos caminhar. A tristeza é que são 7 meses, né? Das primeiras cheias já são 7 meses. Foi lá em maio, e quer dizer, nem dessa primeira foi liberada. A briga do Niltinho com o deputado Daniel Freitas era para liberar o FGTS do pessoal de Tubarão, aqui do quilômetro 60, que foi atingido e que não teve a liberação do FGTS. Acho que não teve ainda, né, Niltinho? Nem sei se teve. E aí o deputado estava empenhando a solidariedade e o Niltinho dizendo, não, a gente não precisa do empenho da solidariedade, precisa de dinheiro, precisa de trabalho para liberar isso aí. Imagina agora, é o que tu está dizendo, vou andar de helicóptero para visualizar as cheias, eu não preciso disso, eu preciso que libere a ponte aí, que libere os kits aí para essa rapaziada de dinheiro. Minutinho, Rafael, liberando um recurso que é do próprio cidadão, é o direito dele. Nós estamos falando do recurso do governo federal, né, que nós temos reservado, provisionado, né, para atender esses momentos de crise. Não, é o FGTS, que é o suor do trabalho do próprio cidadão atingido. Né? Agora, mas se elege por quê? Porque posa lá no jatinho, posa lá com a arminha na mão, né?
E por isso que digo, a população precisa avaliar, e nós precisamos fazer a meia-culpa também com relação a isso aí. Agora, o Rafael, e outra coisa importante, né, que nós propusemos, né, para o nosso comitê da bacia, que são os canais extravasores. É preciso se atentar para essa proposta apresentada. Apresentei isso aí há muitos anos atrás. Não é? Não precisa ser um engenheiro especialista para entender que quando não tem vazão na Barra da Laguna, quando não tem vazão ali no Camacho, quando nós temos que estocar esse líquido por um determinado tempo. Nós tivemos 80, 90, 100 milhões de metros cúbicos no primeiro evento, né, com 4 dias de precipitação, com 600 milímetros. Né, se nós não temos vazão por conta de que a maré está alta, ou porque o canal da Barra da Laguna ele é suficiente apenas, né, para vazar, então, 1.300, 1.500 metros cúbicos por segundo, nós precisamos reservar esse líquido em algum lugar. Então, fizemos uma proposta, não aqui afirmando com toda certeza que ele é a única saída, mas que ele tem que ser uma ideia que precisa ser considerada, né, que são os canais extravasores. Olha, você tem os Países Baixos na Europa, como a Holanda, você tem Veneza, por exemplo, trabalhando bilhões de euros para construir sistemas de comportas hidráulicas, né, para que a hora que a maré sobe não inunde e não prejudique tanto a cidade de Veneza que está dentro do mar. Né? Por que nós não vamos aqui na Ponte da Cabeçuda criar um sistema de comporta e transformar da Cabeçuda para lá, né, aquela coisa gigantesca que são 80 quilômetros quadrados, né, de lâmina d'água, até lá em Bituba, temporariamente numa piscina, onde a gente possa estar aí colocando 50, 60, 70 milhões de metros cúbicos de água, e que depois, à medida que voltemos à normalidade, a gente baixa essas comportas e devagarinho, de forma monitorada, organizada, dentro da técnica da engenharia civil, da engenharia mecânica, nós possamos vazar esse líquido de volta, então, para o mar, né? E propus também que nós contratemos a JICA, que é uma empresa japonesa especializada nesses eventos climáticos e solução para esses problemas, né? Que resolveu, de alguma forma, os problemas que a gente tem lá na bacia do Itajaí-Açu, que seja contratada para fazer esse trabalho. Mas não, nós paramos, ô Niltinho, ô Rafael, nós paramos numa questão só: construção de barragens, como foi falado agora outro dia atrás, né? E redragagem do Rio Tubarão, que não vai resolver absolutamente nada. Aliás, o projeto que fizemos para construir a pavimentação da Geomedeiros tem o grade praticamente ao nível do rio. Quer dizer, a primeira cheia que der, nós vamos ter lá problemas muito sérios com a pavimentação da Geomedeiros. Ou seja, vamos pegar o suado dinheiro do tributo pagado pelo trabalhador e vamos jogar ele na lata do lixo. Então, essas questões aí, eu creio que nós precisamos de forma mais célere também, muito mais célere, né? E não apenas na mão do Comitê da Bacia, que às vezes não admite discutir qualquer situação, qualquer proposta que venha de fora, que não seja de algum técnico de dentro desse próprio comitê. É o que eu penso com relação a isso. Já fiz essa proposta há muitos anos atrás. Canais extravasores, imagina, há 20 anos atrás, venho falando a mesma coisa. É preciso, se tu não tiver vazão, é preciso tu estocar esse líquido por um determinado tempo em algum lugar. Ô Aguinaldo, não estava aqui na minha pauta, né? Mas tu tocou num assunto que gerou muita controvérsia, ponto de interrogação, que é a questão da Geomedeiros. O Bica entrevistou na semana passada o governador Moisés e fez esse questionamento, né? Até porque a Geomedeiros era para funcionar, se ela fosse um pouquinho mais elevada, ela funcionaria como um dique, né? Para barrar a passagem da água, etc, etc. E o governador foi bem claro, ele falou: o governo do estado passa o dinheiro, quem fez o projeto foi a Amurel. Né? Eu conversei também com o Celso, né? O Celso Heidemann, que é ali da parte de projeto da Amurel, né? E o Celso disse que até Niltinho, nas partes mais baixas, o projeto prevê aí a elevação de 1 metro, algo em torno de 1 metro, 1 metro e meio, nas partes mais baixas das Geomedeiros, justamente onde a água extravasou agora, onde passou. Talvez não seja muito esse 1 metro, mas tem a questão de não poder elevar demais, aí senão vai acabar alagando outras áreas, mas há uma ideia de um projeto aí de 1 metro, 1 metro e meio, não sei se confere com a tua informação aí, prefeito.
Ô, Rafael, funciona como um dique, como a Ivane Freta está funcionando como um dique, né, daquele líquido que vaza pelo rio Capivari, né? Mas, meu irmão, se essa saída desse líquido é a Barra da Laguna, e lá nós temos uma limitação de vazão, né, e nós temos uma quantidade de maior precipitada nessa bacia inteira, composta, como disse, pela Corvo Branco, que vem através do Rio Braço do Norte e da Serra do Rio do Rastro, que desce pelo Rio Tubarão, passando aqui por Pedras Grandes, como é que nós vamos fazer? Aonde é que esse líquido vai ser armazenado? Se tu tens uma elevação da maré, que é uma característica natural, né, em eventos climáticos como esse aí, que gera um calço, mais um calço, diminui ainda a nossa vazão lá na Barra da Laguna, nós vamos alagar em algum lugar. E a gravidade da Terra, ela precisa ser entendida, né? Obviamente que nós estamos todos flutuando aqui por conta de que temos 10 toneladas de gravidade sobre a Terra. Lá na Lua nós temos 3, por isso que precisa botar uma roupa pesada para poder ficar lá em cima do solo lunar. Obviamente, esse líquido ele vai alagar as partes baixas de toda essa região. E aí o município mais afetado com relação a isso é exatamente Tubarão. Então vamos dividir a bomba d'água, né? Quando ela acontece na encosta da serra, não temos muito o que fazer, né? Por conta, né, de que aí não depende da vazão, né? Depende daquela quantidade de água, né, naquele pouco tempo. E depois, então, os alagamentos, o transbordamento do Rio Tubarão, é a macro-drenagem que atende aquela região ali da Geraldo Spetman, aquela região ali do Deon, né, que só serve, na verdade, nos momentos em que o rio não está transbordando. Porque nos momentos em que ele transborda, o que adianta você tirar dali a macro-drenagem e jogar esse líquido para a calha do Rio Tubarão? Então, a Geomedeiros vai funcionar como um dique, né, para vazar essa água onde? Nós vamos, então, alimentar o Rio Seco de Tubarão, conectar ele à Lagoa do Camacho, e quem sabe, vazarmos esse líquido também, de alguma forma, pela Barra do Camacho, desde que a maré não esteja alta, porque se a maré subir, a água do mar ela não vai permitir, ela vai entrar em vez de sair. Então, esse estudo ele precisa ser feito, por isso que a minha proposta é, depois do Clube 29, à esquerda, descendo, nós precisamos criar um canal extravasor que vai levar esse líquido lá, depois da entrada da Pescaria Brava, ali no terreno da família Rinaldi, passando por baixo ali da BR-101, sistemas com elevatória, com comporta, com macro bombas, que não seja elétrica, que sejam bombas a diesel, porque outra característica de eventos climáticos como esse é a falta de energia, então nós precisamos ter a movimentação dessas bombas com combustível, o diesel, e aí nós vamos vazar parte desse líquido para lá. Nós vamos gerenciar a crise, não o pânico, como digo sempre. Isso precisa ser discutido. O nível, o grade da Geomedeiros, claro, é outra situação que precisa ser pensada. Nós temos aquela cinza que não tem valor comercial para a Tractebel, é um problema ambiental, inclusive, para eles, mas aí o ecochato, que nós temos, e não é pouco nessa região aqui, diz que não, que de alguma forma nós não podemos utilizar aquela cinza, que é um material compactante, que é um material importante, que nós poderíamos estar, então, usando para levantar o grade. Outra coisa, Rafael, que precisa ser considerado com relação à redragagem do Rio Tubarão, que custam milhões de reais, que nós temos as poligonais do Rio Tubarão, todas elas concedidas para iniciativa privada, para que as bombas tirem a areia dali. Torna isso de utilidade pública, e aquele que está extraindo aquela areia que está ali, vai fazer de forma orientada dentro de um projeto, diminuindo a necessidade de investimento público naquela região. Não, nós temos duas empresas que atuam, uma ali da Ponte do Morrote em direção ao KM-60, e nós temos outra que atua, então, dali para baixo, retirando o rio, retirando essa areia que tem valor comercial há muitos anos, inclusive descalçando as encostas das margens do rio, como aconteceu aqui no KM-60.
né? E que tivemos um mega desbarrancamento aqui, né? E agora problemas de novo, porque foi feito um trabalho muito bom ali pela construtora Praga, mas, infelizmente, né, com esse último evento, tivemos problema de novo, né? Então, tem uma série de coisas que é preciso que, de forma muito mais verticalizada, né, de forma muito mais responsável, que não seja apenas a discussão do sexo dos anjos, para que esses problemas sejam resolvidos. Principalmente, por mais caro que seja o projeto, se ele começar, uma hora se conclui, né? Agora, se a gente não começar coisa alguma, a gente nunca vai ter saída. Tu tá falando de instalação de bombas, a gente conversou aqui com o Dionísio, né, Niltinho, da importância de se estudar bem isso, porque tem gente querendo subir a calha do rio Capivari para não transbordar. Sim, mas daí isso vai estourar em outro lugar, daqui a pouco vai passar na BR, vai estourar no município de Capivari, tem que ter uma série de cuidados aí, de estudos, mas tem que se fazer algo tem que começar. Rafael, o líquido todo vazado, precipitado nessa região, vai para onde? Vai tudo para a lagoa, vai tudo para o mar, né? Vai para o mar, vai para o mar. Se tu tens elevação da maré, se tu tens um nível baixo, né, de vazão, o que é que vai acontecer? Vai alagar. Não precisa ser engenheiro para entender isso aí. Climatologista, não precisa ser nada disso. Isso é óbvio, é gravidade, né, pura, né? Então, se tu não tem vazão, tu vai ter alagamento. E o alagamento vai acontecer aonde? Nas partes baixas. Infelizmente, Tubarão, ela está 11 metros acima do nível do mar. Nós, aqui em Pedras Grandes, estamos a 33 metros do nível do mar. E lá o mirante da Serra do Rio do Rastro está a 1.400 metros do nível do mar, né? Essa é que é a realidade, só para contextualizar. Então, Tubarão está 11 metros do nível do mar. Se nós tivermos um tsunami como teve aquele lá na Ásia, há um tempo atrás aí, certamente, não precisa nem enchente, a água vai chegar do mar, vai chegar em Tubarão. Nós temos, segundo dados da própria Águas de Tubarão, nós temos, por conta dessa ação empresarial que retraga, então, o rio Tubarão, nesses pontos que citei aí, nós temos uma cunha salina quando o nível do rio está muito baixo, por conta de que a água salgada é mais pesada que a água doce, e o sistema de captação da Águas Tubarão ali, próximo à Pedreira do Falquete, ela capta, então, a água salobra, a água salinizada, né? E aí, como o sistema não é preparado para tratar a água salinizada, ela transfere esse líquido para a cidade de Tubarão. Temos problema com chuveiros queimados, com pessoas tomando choque, etc, etc. Isso acontece em Tubarão, né? Então, a redragagem apenas não é a solução. Nós precisamos armazenar esse líquido, estar preparados. Nós precisamos estar preparados para armazenar esse líquido por um determinado momento. E a minha proposta é um canal extravasor que vai margeando o sertão da Maricota e que leva esse líquido lá para o complexo lagunar, que tem 80 quilômetros quadrados. Segundo o prefeito Samir, o complexo inteiro tem 130 quilômetros quadrados. O meu município, Pedras Grandes, ele tem 150 quilômetros quadrados. É como se fosse mais que meia Pedras Grandes, em termos territoriais, o que nós temos de lâmina d'água daqui da Pescaria Brava até lá em Bituba. Então, quando a maré sobe e nós temos esse sistema conectado, a imposição da maré para aquela região, a lagoa já sobe meio metro. Então, a minha proposta é jogar o quê? 20, 30 centímetros dessa água doce. E aí, claro, os biólogos vão fazer o estudo, né, se essa quantidade de água doce que nós estamos jogando dentro do complexo lagunar vai criar algum tipo de desbalanceamento biológico, enfim, vai prejudicar aquele ser que está habitando aquela região ali. Eu acho que é o único senão que a gente tem que discutir, é isso aí, né? O restante funcionou agora. Mais uma vez, a bacia do Capivari, a Ivane Preta, ela operou como um dique. Se você não tivesse aquela ponte lá embaixo, em cima, lá no São Martinho, próximo ao São Martinho, nós teríamos um verdadeiro dique, né? Uhum. Mas aí essa água, ela vai vazar onde? Ela vai vazar daqui a pouco lá no centro da cidade de Capivari de Baixo, né? Então, o local certo para que nós possamos vazar, fazer os investimentos e vazar esse líquido é o complexo lagunar, no meu entendimento.
Tá aí, prefeito Aguinaldo Felipe, hoje com a voz um pouco mais áspera aí, mas dá para entender porque é o momento, eu posso dizer até que é o momento da tristeza de ver o seu povo aí sendo atingido e isolado aí, como o senhor disseste, e com material na Defesa Civil que não chega, com dinheiro no governo federal que não chega, e parece que por conta de burocracia. E burocracia que nos mata. Aguinaldo, fica sempre à vontade, obrigado. Tem algo que tu queira falar que a gente não tenha perguntado? Fique à vontade aqui. Não, às vezes a gente, quando falou do áspero, não é? O italiano, sabe como é que salva o italiano se afogando? Não. É só continuar falando com ele, que ele fala alto, mexe as mãos e tal, e aí não afunda de jeito nenhum, entendeu? Vai nadar, vai nadar. Então, mas claro, tem um pouco de indignação também, porque nós precisamos avançar. Então, o mundo vive da inovação, né? Ninguém pode negar isso aí, né? Hoje nós estamos aqui conversando com muita gente, que é a audiência de vocês, eu aqui sentado no meu gabinete, vocês aí no estúdio da rádio, por conta de que alguém lá atrás criou essa condição para que isso aí acontecesse. Então, eu economizei a viagem para ir até aí, e vocês economizaram o café, né, para me servir aí, com certeza queriam me servir um cafezinho. Então, é preciso avaliar a inovação, é preciso tratar a inovação com um pouco mais de seriedade, né? Então, o áspero às vezes, um pouco em razão da característica do italiano de falar um pouco alto, né, mas é realmente um pouco de indignação também, porque nós precisamos dar um passo à frente, e quem que tem assento, né, em determinados espaços, né, criados para estudar e resolver esses problemas, precisam agir e, no mínimo, respeitar as pessoas que têm ideias a serem apresentadas. Depois discute se isso aí vai funcionar, se não vai funcionar, contrata a JAICA, uma empresa especializada, que vai dizer sim ou não para isso aí. Na bacia, Rafael, só para terminar, na bacia do Itajaí-Açu, por exemplo, a JAICA propôs a criação de barragens, né? E em alguns momentos estão funcionando, outros momentos não estão funcionando, mas, enfim, tem um resultado, vamos dizer, somando tudo, tem um resultado positivo. Então, vamos contratar essa empresa antes de pegar 200, 300, R$500 bilhão e investir em questões que não vão efetivamente solucionar o problema das cheias aqui no Rio Tubarão. Aproveitar a oportunidade para desejar a todos, se não falarmos mais aí, um Feliz Natal, eu digo sempre com muita saúde, porque o restante a gente corre atrás. Maravilha, grande abraço. Valeu! Valeu, obrigado, Aguinaldo. Fica com Deus.